Olá, meu nome é Jander, sou aluno do 7º período de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás e, atendendo ao requisito da matéria Cultura Afro-Brasileira e Indígena, vou tratar aqui de algumas questões relacionadas ao povo indígena, que remonta desde a descoberta do Brasil, sua colonização, em que as políticas voltadas para esse povo, ela há umas distorções e alguns debates, também uma, digamos, guerra de interesses entre os índios e o povo branco, em que, na maioria das vezes, os índios se veem injustiçados, né? Principalmente pelas disputas de terras e a questão do respeito com essa cultura, que é tão rica, mas ao mesmo tempo tão desvalorizada por algumas pessoas que insistem em não validar essas questões. Então nós temos aí no Estatuto do Índio a definição, né? Então o índio é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico, cujas características culturais distingue da sociedade nacional. Enfim, essa é uma população que está aí há muitos anos, né, no continente, e que vive, né, muitas vezes se vê isolado, né, em suas tribos e sofre porque não tem às vezes condições de impor a sua, ou seja, de impor e validar a sua condição como pessoa, não é? E podemos ver que também no que se refere às políticas, tanto da igreja como do Estado, desde o período colonial até hoje, temos que, quando iniciou o índio era visto, não era nem visto como gente, era visto como um animal. Teve também a questão religiosa, em que tiveram que impor, né, aos colonizadores, quiseram impor uma religião, no caso o catolicismo, que ia totalmente fora daquelas tradições, do que eles tinham, traziam, né, no seu íntimo como religiosidade, como rituais religiosos. E muitas vezes eles sofriam, né? A gente pôde perceber que muitas vezes eram oferecidas cachaças para que eles fossem forçados, né, a algumas ideologias, né? Também foi data, né, na história que eles foram plantadas doenças para que esse povo fosse dizimado, enfim. E ao longo da história a gente percebe que eles viveram, né? Apesar de toda uma hierarquia lá nas suas tribos, toda a organização que eles têm, eles eram incompreendidos, eram vistos como pessoas sem leis, pessoas que não tinham uma definição de sociedade como a que que a eles eram impostos por esses colonizadores. Tá? Enfim, a questão indígena ela é abrangente, ela é antiga, precisa ser vista, precisa ser pensada no sentido de dar a esse povo a condição que eles merecem de respeito, de respeito à cultura, ao modo de vida deles, à sua religiosidade, bem como a fortalecer essa identidade deles, manter essa cultura e respeitar. Muito obrigado.